Botafogo tá fechando com o lateral direito português, que por muito tempo foi titular do Porto, e você não sabe quem é. Se liga que nesse vídeo você vai tirar todas essas dúvidas que você tem em mente. Qual é, família? Tudo bem? Bernardo aqui para mais um vídeo sobre Botafogo de futebol e regatas, como sempre. Hoje eu vou fazer o mesmo esquema que eu tenho feito recentemente com toda a contratação do Botafogo, todo jogador avançado, encaminhado. Eu venho aqui para vocês e mostro todas as pesquisas que eu tenho feito sobre ele, porque eu entro em contato com diversos setoristas, os maiores setoristas dos clubes que o tal jogador passou, para saber direto da fonte como que ele foi no clube, como que joga, quem de fato é o Wilson Manafá, e eu faço um pacotão, um apanhado de todas as informações de todos os cantos e transformo em um vídeo só para vocês verem. Então esse tipo de vídeo você não vai ver em nenhum lugar, só aqui tem informação direto da fonte. Então, rapaziada, antes de começar o vídeo, por favor, já peço aí para se inscrever no canal, curte aí o vídeo de verdade, porque assim você faz o YouTube entender que esse vídeo é bom e vai jogar para mais botafoguense ver, para seus amigos, para sua família conhecerem esse canal que a gente está começando, mas tá só foguete. E eu tô gostando muito de fazer esses vídeos para vocês. Então vamos lá, rapaziada. Quem é Wilson Manafá? Manafá é um lateral direito português de 29 anos. Ele teve muitas passagens por times menores de Portugal até em 2016 chegar na Portimonense. 2016 ele tinha seus 22 anos, então ainda era bem jovem. Chegou na Portimonense, que ainda é um time pequeno, mas é um time que joga a elite do futebol português. E por lá ficou 3 anos se destacando bastante. Na Portimonense teve um destaque legal, até que em 2019 chegou o Porto, gigante do país, e foi lá e pegou o cara para ser o lateral direito deles. E assim o Manafá ficou por muito tempo. O Manafá é um cara que é muito conhecido. Ele é basicamente conhecido pelo tempo dele no Porto, porque ele chegou em 2019 e todo ano, basicamente, que ele esteve saudável, ele foi titular absoluto do time. O Manafá teve 5 temporadas jogando no Porto, em que 3 delas ele foi titular absoluto. Então ele chegou da Portimonense e já teve essa responsabilidade de ser titular na lateral direito do Porto. E assim ele ficou até 2021. O Manafá é um jogador que jogou Champions League como titular no Porto, é um jogador que foi campeão português como titular no Porto. Ele jogou ao lado do Tiquinho Soares, ele fez dupla com o Tiquinho, é um cara que é amigo do Tiquinho, tem vídeos aí deles juntos, tem fotos deles juntos, então tem essa conexão entre os dois. O Manafá é um jogador que no Porto viveu de altos e baixos, assim. Ele sempre foi titular da equipe quando saudável, então isso já é um indicativo bom, porque não é qualquer um que é titular do Porto por 3, 4 anos, é indiscutível. Então ele foi esse cara, sabe? Mas é um jogador que viveu altos e baixos. Ele é um jogador que não é muito técnico e defensivamente ele deixa a desejar de certa forma. É um lateral muito mais ofensivo, pelo menos mostrou assim no Porto. É um lateral muito mais ofensivo, a principal característica dele com certeza é a velocidade. Ele é um jogador muito forte fisicamente, então ele consegue ganhar no X1 dos marcadores dele muito pelo vigor físico que ele tem, né? É um cara muito rápido de verdade. Ele faz uma recomposição boa, mas defensivamente ele não é um cara muito bom. Ele é um cara que com certeza, você vai perguntar pra qualquer um, ele vai te falar que o Manafá é um jogador muito mais ofensivo. Um jogador que ofensivamente é interessante, mas defensivamente ele deixa a desejar de certa forma. Mas de qualquer maneira, vieram laterais direitos, o Porto contratou muitos laterais, ele ficou 4 anos lá, né? O Porto contratou muitos laterais, trouxe gente, saiu gente, e quem ficou como titular foi de fato o Manafá, entendeu? E também uma coisa legal a dizer é que no Porto ele é lateral direito de ofício, né? Ele jogou como titular na lateral direita, mas também ele consegue jogar na esquerda, na lateral esquerda, e foi bastante utilizado lá também como lateral esquerdo, improvisado. Quando não tinha quem jogar, o Manafá ia lá e conseguia jogar na moral. É um cara que consegue desempenhar essa função também. Então a gente chega na temporada 2018-19, que ele chega titular. 19-20, titular. 20-21, titular. Aí chega na temporada de 2021 e 22, e aí ele sofre uma lesão grave. O Manafá, recentemente, ele sofreu uma lesão. Recentemente não, né? Já tem uns 2 anos, mas a gente vê resquícios dessa lesão até hoje, talvez. Consequências dela. Ele sofreu essa lesão, ele ficou basicamente 1 ano fora. Ele começou o ano como titular, como ele vinha sendo naturalmente, aí lesionou grave. Ficou 2021 e a temporada de 21 e 22 fora basicamente inteira. Voltou em 22 e 23. No começo não estava 100% ainda, então não jogava no começo da temporada de 2022. Aí ele foi voltando aos poucos, ele jogou no Porto B, até ele ter uma condição mínima para jogar no Porto na moral. Então ele foi no Porto B, começou a voltar a ter ritmo, voltar a ter espaço.
Aí ele voltou pro Porto e quando ele voltou, ele foi titular de novo, mostrou um nível razoável, não voltou 100%, porque ele ficou muito tempo fora, então a velocidade dele na época caiu um pouco. Então ele teve um rendimento regular assim quando ele voltou. Mas aí acaba o seu contrato e o Manafá não renova o contrato dele agora no meio de 2023. Não renovou seu contrato, então o Porto foi lá, deixou ele sair. O Porto até pensou em renovar com ele, mas não deu certo. O Manafá vinha de uma lesão grave, o Porto já estava meio mais ou menos nesse sentido com ele. Será que ele vai conseguir voltar a ser 100% quem ele era? Aí liberou. Manafá ficou livre no mercado. E o Botafogo nessa época, inclusive, chegou a olhar pra ele. Teve papo no meio do ano, no meio de 2023, do Manafá ir pro Botafogo. O Botafogo, de fato, tinha interesse nele, chegou a negociar de alguma forma, sondou, ligou lá pros agentes dele pra ver como tava rolando, mas não deu certo, não veio, porque o Wilson Manafá, nessa época, foi transferido pro Granada, time espanhol. E no Granada ele ia disputar pela primeira vez a Liga Espanhola, né? A La Liga, elite do futebol espanhol. Mas no Granada, cara, não foi... É até difícil você explicar como foi o Manafá no Granada. É difícil você desenvolver, de fato, falar sobre. Porque ele jogou muito pouco no Granada. Ele chegou no Granada, os jornalistas de lá falaram que, ele chegou sem ritmo, não tava 100% quando chegou, não era um cara que tava pronto pra jogar desde o início. Então ele já começou sem ter espaço no time, porque não tava com ritmo. Foi passando o tempo, ele teve algumas chances, jogou até como ponta no Granada, mas quando jogou não foi tão bem quanto o lateral direito deles titular, que é o Richard, é um lateral direito espanhol, 23 anos, assim, é um cara que lá eles vêm com um potencial alto. Então o Manafá não jogou bem o suficiente, o pouquíssimo que ele jogou não jogou bem o suficiente para tirar essa posição titular desse outro espanhol. Então o Manafá no Granada não dá muito para dizer como ele foi lá, porque não jogou muito, quando jogou não foi tão bem, mas também o recorte é muito pequeno, mas enfim, não deu certo lá no Granada, e aí ele vem pro Botafogo. O Botafogo certamente, com certeza, contrata ele pensando nos anos que ele teve como titular no Porto. Então, e é isso que eu tô olhando também para tentar analisar mais profundamente essa contratação. O Manafá é um jogador, como eu falei antes, que pode agregar muito ofensivamente, mas defensivamente ele deixou a desejar em alguns momentos. E cara, lateral direito, quando a gente olha para lateral direito, é muito difícil você achar um jogador que de fato seja bom em tudo, seja no ataque e na defesa, porque lateral direito é uma das posições mais difíceis de achar no futebol sul-americano, brasileiro, mundial hoje. Então, às vezes, você não consegue achar esse nome, que é um craque da lateral direita, e às vezes nem precisa. A gente precisa de um cara cumpridor, que consegue fazer o dele, que tenha um vigor físico alto, que seja saudável e que não comprometa. Não sei se o Manafá é um cara que não vai comprometer defensivamente, porque no Porto, em algumas horas, ele comprometeu defensivamente, mas é um cara que também agregou muito ofensivamente. É um cara que sabe jogar ofensivo, ele tem qualidade nesse quesito. É um cara muito forte, é um cara muito rápido, então ele sabe o que faz no ataque. Então, se o Manafá chegar no Botafogo, chegar no Brasil, saudável, com ritmo de jogo pra jogar, pra mostrar a velocidade dele, pra mostrar o vigor físico dele, e o Thiago Nunes souber o que fazer com ele, pode ser um jogador que vai ajudar, pode ser um jogador que, vindo barato, pode ser uma oportunidade boa e pode ser que ele jogue bem e consiga voltar ao que foi no Porto por muito tempo. Mas se for para depender do Manafá, para defender, para ser essa referência da lateral na defesa, e se ele chegar não estando 100% saudável, sem ritmo, aí talvez não seja um cara muito interessante. Mas olhando para a lateral direita, vendo todas essas oportunidades no mercado, não acho o Manafá ruim. Eu acho que é um cara que, muito pelo contrário, ele tem experiência no topo do futebol mundial, jogou Champions League, jogou contra times top, jogou contra Chelsea, jogou contra Cristiano Ronaldo, jogou contra Juventus. Então é um cara que tem experiência no maior nível do futebol no mundo. É um cara que jogou muito tempo como titular no Porto, e não é qualquer um que faz isso, tem que ter qualidade para ser titular. Veio muito lateral para tentar ser o titular, mas o Manafá ia ganhando a posição, só parou de ser titular quando de fato machucou. Então é um cara que já mostrou ter qualidade, e se chega a 100% no Brasil pode agregar, mas tem que saber como usar ele, entendeu? Então é um nome que ainda não tem como cravar se vai ser muito bom, se vai ser muito ruim. É o tipo de nome que você tem que esperar e ver, sabe? Mas é isso, rapaziada. Isso que eu consegui ver sobre o Manafá aqui, pesquisando com a galera e tal. Isso que eu consegui concluir. Então, se você gostou desse vídeo, comenta aí embaixo o que você achou do jogador. Se inscreve no canal, curte aí o vídeo, compartilha com todo mundo aí que você quiser. Valeu? Todo mundo precisa conhecer quem tá chegando aí no Botafogo. Isso que eu acho
precisa acontecer. Se tem jogador vindo, tu precisa saber quem é antes de cornetar ou de elogiar demais. Precisa saber. E é isso que eu quero fazer aqui toda hora que contrata a gente. Valeu? Então tamo junto, galera. Um beijo pra vocês. Valeu.